Seja muito bem-vindo ao ScaleCast, um podcast que vai mergulhar no mercado de e-commerce de moda, no processo de escala dessas operações. O nosso podcast ele tem um intuito de trazer conhecimento para você que é gestor, para você que é um profissional da área. Então, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para que a gente possa ir te auxiliando com todo esse conteúdo na sua jornada profissional. Muito prazer, eu sou o João, COO da Sexto Grau, head do time de performance. E para quem ainda não nos conhece, nós somos a Sexto Grau. A gente acelera hoje, março de 2025, aproximadamente umas 40 a 50 empresas que atuam como e-commerce de moda. A gente atende essas empresas de ponta a ponta no que tange ao digital. Então, desde a parte analítica em relação ao site do cliente, em relação à mídia paga, parte de design, parte de edição de vídeo. E o nosso objetivo aqui é compartilhar tudo que a gente vem fazendo no digital para que você também tenha sucesso no seu e-commerce. E para estrear o ScaleCast com o pé direito, nós trouxemos um convidado de peso, ele, o Ricardo Souza. O Ricardo, ele foi head de digital, e aqui eu vou até ler, porque é bastante coisa aqui. Head de digital da Hering, eByte, Less, Hangar 33 e Lunender. Além de atuar como consultor de aceleração para e-commerce, ou seja, ninguém melhor para falar sobre crescimento no digital. Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo um pouco, falando um pouco sobre e-commerce. Vocês já falaram bastante da minha experiência aí de mais de 15 anos e vamos trocar um pouco de ideias sobre tudo que acontece nesse mundo maluco do digital aí. Legal, perfeito. Ricardo, seja muito bem-vindo. Bom, a gente hoje está numa cidade aí que é Blumenau, que é a sede da companhia Hering, né? A cidade onde a companhia de fato foi fundada. A gente tem uma cidade aí com um pouco mais de 170 anos e uma companhia com 130 anos de história, né? Então, de fato, aí faz muito parte aqui da nossa cidade. E a gente sabe também, o mercado conhece a Hering como uma grande companhia muito forte, principalmente no físico, né? Então, com seu alcance já internacional, toda uma estrutura, mas de uns anos para cá o digital ele vem crescido muito, vem sido de fato um dos canais relevantes aí da companhia, né? E a gente sabe que você fez aí uma grande história lá, participou desse start, né? Então a gente queria começar a conversa aí entendendo como que foi essa transição, né? Hoje em dia a gente vivencia isso com os nossos clientes, mas imagina aí há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Como que foi trazer essa cultura de digital, começar esse start aí dessa operação na companhia? Compartilha um pouco pra gente desse início de vocês. Legal, pessoal. Então vou explicar um pouco do contexto para vocês, de como é que foi a minha entrada na companhia primeiro. 2009 para 2010, eu já fazia parte da inteligência comercial da Hering. E a inteligência comercial faz toda a parte de estratégia e planejamento, meta, para varejo, para multimarca, para franquia e para o e-commerce. Então, como eu já lidava com digital, já gostava muito disso, só para vocês terem ideia, eu já fui professor de informática há muito tempo atrás, na época do Fácil. Uhum. Precursor do Word, tá, galera? Para quem é um pouco mais antigo que nem eu aqui. Legal. Então, já gostava de toda essa área, fazia toda a parte de planejamento para o e-commerce. E naquela época, em 2010, a companhia tinha um projeto de e-commerce. Naquela época, era uma plataforma que lá em 2010 estava se iniciando, que era o Lynx Commerce, que hoje é uma gigante do mercado, mas que decidiram naquela época trocar de plataforma para a Magento. E o coordenador na época estava com o projeto 6 meses embaixo do braço, não estava conseguindo virar. Veio uma consultoria para dentro da Hering, fez uma grande revolução na empresa como um todo e fez uma indicativa de canal para o e-commerce de que ele seria 10% da operação da Hering, que já era uma Babilônia, né? Vocês imaginam o tamanho, já em 2010. O que aconteceu? Essa pessoa que estava cuidando dessa operação saiu e eu já estava cuidando do planejamento. Então, eu tive uma baita de uma oportunidade. Posso falar que a Hering foi uma excelente escola. Legal. Porque lá em 2010, o que aconteceu? Ricardo, o projeto é teu, bota embaixo do braço, faz virar, tu tem 6 meses para virar. Já estava por dentro dos números. Pô, show de bola, já né? tinha o quê, né? Só ia ter que descobrir o como agora. Quer dizer que a pessoa não conseguiu e agora a responsabilidade é minha? O e-commerce ou ele fica para quem cuida do resto do estoque ou fica pro cara do comercial. Sobrou pro cara do comercial ali, né? Gente, tinham 2 pessoas naquela época para tocar um e-commerce da Hering.
um faturamento de 500 mil. Já no Para começo, duas pessoas para faturar um faturamento de 500 mil. Claro, tinha toda a logística, expedição, tinha todo um suporte ali por trás. né? Mas aí um projeto que precisava estar no ar em 6 meses. Mas enfim, aí foi. Ali que eu coloquei realmente o pé no digital e falei, pô, eu amo essa profissão, isso aqui é bom demais. Mudamos plataforma, conseguimos entregar em projeto em 6 meses e Pô, daí começou a... Magento dá problema hoje. Nossa, Mas na época eu acho que acreditava que era uma das melhores opções que tinha no mercado, né? Sim. Era a versão Era o 1.0. auge era Magento, né? Mas eu vou falar para vocês assim, me desculpe o pessoal da Oracle, tá? O problema era o bendito cache. Você muda um banner, demora 2 dias para ele vir rodando F5, vem, não vem, cadê a E vocês imagem? que acessavam todo dia, você imagina o cliente Subiu que coleção, acessava... Subiu coleção, o que deu? Ah, o cache do Magento, limpa o cache do Magento, limpa o cache do Magento. A gente até brincava, né, falando, não, o cache não veio trabalhar hoje. Não, peraí, vamos ter que trabalhar por ele. São histórias do mercado aí, gente. Sim, que legal, cara, que legal. E aí, esse eu acredito que já tenha sido aí o teu principal, o primeiro desafio dessa tua entrada, né? Mas depois de Magento no ar, assim, o que mais tu começou a enfrentar de desafio? Com relação à operação, marketing, o que começou a ser os desafios mais latentes naquela fase? Pelo que eu entendi, quando vocês iniciaram a migração, já puxava 500 mil ou foi mais ao final da migração? Não, mais pro final. Mais pro final. Isso. Então, 500 mil a gente sabe que já é um pequeno e-commerce, um médio e-commerce, né? Então, já tem ali o seu volume, as suas demandas. O que de fato eram esses principais desafios aí? Vou falar para vocês algo que eu vejo em muitas empresas hoje. No e-commerce era o patinho feio. Sabe, assim, nós temos um canal digital aqui. Nós temos um catálogo online para as pessoas comprarem. E aí começa a vir os desafios de logística. Pô, mas eu preciso ter um estoque exclusivo para o e-commerce. Eu não posso ficar concorrendo com multimarca, buscando o produto direto e dando ruptura de estoque. E aí eu comecei a encaixar a operação ali dentro, né? Já tinha muita coisa organizada, graças a essa consultoria que tinha vindo. Mas aí a diferença é qual prioridade a gente dava para dentro do e-commerce. Então a gente conseguiu pôr um espaço físico legal, começamos a trazer pessoas para dentro da operação, formar time. Na época eram 5 marcas, tá? E o grande desejo desde aquela época são 5 marcas, a gente precisa ter um analista para cada marca. Eu tenho muito essa visão, tá, pessoal? Imagina o seguinte, um analista de marca é como um gerente de loja física. Ele precisa estar preocupado se o produto está na vitrine, está chegando, se a compra que eu fiz está correta, se a minha loja está vendendo, tem gente por que entrando tá na vendendo, loja, por que não está vendendo, tudo. E aí você começa a montar time para isso tudo. E junto com montar time vem as dificuldades de trazer pessoas que, é o que a gente estava conversando antes aqui, que queiram, que tenham faca no olho para, não, eu vou faca no dente, né? Não no olho, né? Sangue no olho e faca no dente. Isso aí. Para comprar briga, para, não, essa loja é minha, eu vou fazer ela faturar. São 5 e-commerces, então juntar toda essa galera para conseguir fazer o projeto acontecer. E é claro, como a gente já tinha agora uma plataforma no ar, tinha uma credibilidade da empresa olha, agora a gente vai atropelar, né? Agora a gente tem uma plataforma, que é uma Magento, era uma das melhores da época, agora a gente vai vender milhões. Só que não acontece assim, né? Você vai acelerando aos poucos, você vai formando o corpo para depois você conseguir botar o pé aí nos milhões. E de novo, acho que um dos principais desafios aí no início é estruturar um e-commerce dentro da indústria, né, para a indústria entender o quão importante que é. Os processos do e-commerce eles são diferentes e mais ágeis. Então, o financeiro tem que atuar de uma forma diferente. Na época, tinha que fazer aprovação de boleto manual. Então, gente, vamos lá. O primeiro papel que vocês têm que fazer é chega de manhã, aprova os boletos, por favor. Porque senão o pessoal fica no saque reclamando que não aprovaram meus boletos ainda. Sim. O que aconteceu? Na expedição era bem manual, cara. Tu imagina milhares de pedidos hoje que a gente gera para os clientes e aí ter que aprovar manualmente essa aprovação por não ter uma gateway, né? Era realmente bem manual. Entrava no banco, ver se deu tudo certo. Lógico, tinha tecnologia na época, mas, gente, muita coisa no Excel. Muita coisa no Excel. Então, aprova boleto, ver se está tudo certo. A expedição, entender que, cara, prioridade é atender o consumidor que fez o pedido. E não, mas eu tenho que entregar um pedido para um multimarca, que do faturamento muito maior.
pô, a gente entende, mas aí ali com dor no coração você fala, dá uma prioridade aqui, vai, por favor. Sim. O multimarca pode esperar, ele tá com o estoque lá, ele dá uma Mas segurada. se falar isso pra dentro da indústria é complicado. Sim, porque ele traz, né, a indústria, o faturamento, a projeção era 90%, era 10% do e-commerce e 90%. Antes disso era 100% vendo multimarca, né? Então, para o gestor lá, para a diretoria, que é o que está gerando o orçamento, também é desafiador, né? Concordo, o negócio da indústria é o varejo, é a loja, não tem como tirar disso, entendeu? Sim. Mas aí, de novo, vem a dificuldade de você conseguir colocar as prioridades ou encaixar esse processo no meio da indústria, o que aconteceu na Hering. E eu gosto quando você está trazendo essa parte assim, pô, a gente teve as dificuldades de conseguir encaixar isso como prioridade dentro da indústria. Para que o e-commerce parasse de ser visto como aquele catálogo online lá que as pessoas entram e compram. E acho que na Sexto Grau a gente já deve ter passado ali pelo menos umas 50, 70, talvez 100 indústrias que estavam nesse processo de digitalização. Algumas delas é o que sobrou. O que sobrou aí de estoque que não vendeu até agora, vende aqui no e-commerce, mas assim, vai vender no e-commerce, eu tenho que ter um markup, pelo menos 2,5 vezes o que o meu lojista vende na loja dele, porque eu não posso concorrer, né? E outra coisa, eu preciso de um retorno de 10 vezes, porque eu vi num site ou um influenciador falando que o ROAS é bom, é 10. E eu acredito que não tinha isso lá naquela época de influenciadores ou pessoas falando. Mas que você tinha, de certa forma, que ganhar esse espaço na diretoria. De falar, porque conseguir um estoque dedicado para o e-commerce, olha, é uma luta. A gente, quando com os nossos clientes que estão em indústria, eles falam, como é que faz para integrar aqui o Bling com o ERP do site? A gente quer integrar, ter o mesmo estoque aqui. Aí do nada o vende, some tudo. Então como é que foi para ti conquistar isso com a diretoria, esse estoque dedicado? Conquistar essa prioridade antes de realmente, de fato, começar a escalar? Ou foi crescendo e escalando na mesma medida que você foi ganhando confiança com a diretoria? Como que foi mais ou menos isso? Dentro da indústria funciona muito o que você falou. Você vai conquistando algumas coisas e ganhando confiança, sabe? Assim, vou te dar R$100, pega mais 200, pega 300 e assim vai indo. Como é que funciona esse processo dentro da indústria, dentro de operação? Eu tenho que agradecer muito nessa época também ao time de TI, de tecnologia da Hering. Porque, quando você não consegue fazer um espaço físico dedicado, você tem que colocar algum bloqueio no sistema. Beleza, tem 1000 peças aqui. Faz um bloqueio de 100 peças, deixa para o e-commerce. À medida que for acabando do multimarca, tu vai abastecendo o multimarca com os produtos do e-commerce. E aí a gente vai entendendo, né? Opa, tá faltando, é porque não tá saindo, mas tá indo pro multimarca. A grande questão é o seguinte, não perde venda pro multimarca, mas também não me deixa sem nada. Não me deixa no estoque onde eu vou ter um monte de ruptura. Então, à medida que você vai colocando algumas ferramentas para dentro do sistema, tu vai ganhando confiança do time de TI, da diretoria, de, tá funcionando, o e-commerce está girando bem. E se a gente pegasse agora e realmente colocasse um estoque só pro e-commerce dessas peças? Mas eu confesso, tá, João, assim, acho que o grande sonho das indústrias ainda hoje eu tenho esse estoque inteiro aqui, eu quero que venda para todo mundo. E aí vem o time de tecnologia e tem que dar o seu jeito, entendeu? E daí talvez assim, o que a gente fez lá em 2010 funciona hoje. Blinda um estoque, mas deixa ele de pulmão para o multimarca. Esses dias eu dei exatamente essa ideia para um cliente. Eu falei, cara, fala com o teu pessoal de tecnologia do teu ERP e fala, bloqueia 10%, reserva, 15% do estoque pro teu e-commerce. Pra gente ter isso daqui. Porque estoque, e-commerce, é diferente, por exemplo, você vai lá, tira um pedido pro multimarca, você traz isso para a indústria para entregar para o multimarca, às vezes de uma coleção que vai lançar daqui a 45 dias. Então, você vai entregar um produto que já está vendido, que o teu cliente vai pagar em 30, 60, 90. No e-commerce, você precisa ter a peça pronta para talvez vender ela para receber em 6 vezes. Sim. Então, você tem esse desafio. E aí, eu trouxe exatamente essa ideia para o cliente. Falei, cara, fala com o pessoal do ERP, com a tecnologia, tenta programar, sei lá, dá teus pulos, mas tenta bloquear um estoque aqui para a gente, porque sem estoque o e-commerce não vende, né? Hoje o Felipe foi visitar um cliente e era o principal desafio, né? Ele tem lá a fábrica, trabalha no pronto entrega mesmo no atacado, né? E dentro desse cenário ele tem uma tecnologia de site que não integra com o ERP principal dele.
e aí ele precisou separar algo físico e fazer essa transação manual, só que ele não tem outro espaço físico além do estoque principal para fazer esse ajuste. Então o estoque fica ali com uma grade palito e não se conversa e não tem resultado. Aí foi a primeira coisa que eu falei para ele, cara, resolve essa tecnologia para que tudo que tu tem em estoque também fique disponível para o digital, para que haja essa conversa e a gente consiga tracionar, né? Então, é uma dor latente que a gente vê constantemente aí nas marcas, né? Eu lembro que lá em 2010 a gente criou algo chamado reposição automática, que era a gente blindou o sistema e fazer reposição automática para o pedido do e-com. Exemplo, tinha as 1000 peças, eu tinha 100 reservadas para o e-commerce, à medida que chegava em 50 peças, o próprio sistema entendia que tem estoque para o multimarca, eu trago mais 50. E vou deixando o estoque do e-commerce aqui, sem perder a venda de lá. Então, a outra ponta também acontecia. Estou precisando de peças aqui no multimarca, uso o estoque pulmão do e-commerce. Então, assim, com tecnologia dá para resolver, com tranquilidade. Sim. Né? Para você não ter que ir direto para o espaço físico, por exemplo. Isso numa empresa gigantesca, grande, com muito claro, estoque. time de tecnologia Acho que para ajudar, né? A primeira vez que a gente encontrou um desafio como esse foi no final do 21, início de 22. A gente estava com um projeto de infantil e, cara, vendendo ok, perto do que o site vendia. E do nada, não sei se você se lembra, Zero, né? do nada zerou venda. Zerou. Aí a gente pegou, entrou no site para entender o que tinha acontecido. Quando um cliente zera vendas, continua em investimento normal, Alguma coisa a deu gente muito não vai errado, olhar né? para anúncio. A gente entende que o problema não é anúncio. Olha o site do cliente. Olhamos o site do cliente que tinha 250 produtos, estava com 40. Aí a gente olhou aquilo, mandou mensagem para a gerente do e-commerce. O que deu? Ah, então, o dono veio um cara aqui, apareceu uma oportunidade, ele vendeu todo o saldo do estoque do e-commerce. A gente, mas o que a gente tava fazendo? Avisa. Pelo menos me Avisa, ou enfim, não faz, né? A gente ficou sem o produto. Aí, cara, deu mais 10 ou 15 dias o cliente cancelou com a gente. Mas, cara... Eu, até fugindo um pouco do roteiro, mas entrando ali numa questão que tu trouxe sobre estruturar time, né? Analistas por marca, enfim, fazer toda essa construção. Hoje em dia, é uma dor latente nossa como agência de trazer profissionais minimamente capacitados. A gente sabe que pronto nunca vai vir, principalmente por conta da nossa cultura, do nosso modelo de gestão, uma série de situações, mas minimamente pronto, né, para que a gente consiga treinar. Isso hoje em dia, 2025, pós-pandemia, mercado digitalizado. Como que era para ti isso lá em 2010? Eu vou falar um negócio, Felipe. Pode parecer loucura, mas não era tão difícil como é hoje. Certo. Sabe por quê? As pessoas se formavam em publicidade e propaganda, marketing, talvez, faziam os cursos adequados, que eram, sei lá, um curso de ABCom, um curso de Com School, que te dava potência para o e-commerce, para saber como lida com profissionais que já sentaram na cadeira, que têm o seu e-commerce, que sabem fazer. Então a pessoa vinha pelo menos com uma base de como funciona. E quando não vinha crua, a gente explicava tudo. O que acontece hoje, tá? Hoje em dia tem curso para tudo quanto é lado. Desde os R$ 49,90. Um monte de... eu digo empreendedor de palco. Aquele cara que nunca sentou na cadeira e resolveu o problema de verdade, mas é um curso de vender curso. E aí tem muita gente que acaba vendo YouTube, TikTok, faz esses cursos e fala, não, agora eu entendo digital. Vocês devem pegar isso direto, sabe? Sim. Gestor de tráfego. Mas quando acontece o problema de verdade, cara, o cara se bate porque não sabe como resolver. Então, assim, o desafio é o mesmo, formar pessoas. Mas eu acho que lá em 2010, eu fiquei na Ering de 10 a 17. Não era tão difícil como é hoje. A gente está numa geração que está mudando, a gente sabe disso. De novo, tá, pessoal? Eu sou um pouco mais old school. Já vou revelar a minha idade para vocês. O que acontece? Hoje o pessoal decide se quer ou não quer ir trabalhar naquela empresa, quais são os valores daquela empresa. E, tá tudo certo. Só que eu tenho um lema que eu acho que eu aprendi, inclusive esses dias, e me marcou demais. É estar disposto e disponível. Tem gente que está disponível, mas não está disposta. É a mesma coisa do que eu posso, mas eu não quero. Entendeu? É tipo, você quer fazer um curso para você se aprimorar? Eu posso, mas eu quero. A pessoa, não, talvez eu não. Vou fazer semestre que vem, por aí vai. Então, o desafio ainda é o mesmo. A formação de time. E eu acho que hoje, como o digital está muito mais acelerado, as pessoas estão pulando de galho em galho muito mais rápido. Então, assim,
como eu converso com muitas empresas, e vocês devem estar passando por isso, a gente vê turnover de colaborador assim, sabe? Pô, você está indo super bem, você acha que, pô, agora eu vou apostar nesse colaborador, daqui a pouco ele te troca, sei lá, por 100, 200, 300, 500, R$1.000 a mais. Até porque esse mercado também está inflacionado. Sim. Então vem um louco lá que está Graças pagando a Deus, R$2.000 a mais. não tá mais tanto. Em algumas Pandemia, áreas... a pandemia Meu foi um Deus. horror. Tá louco. Desacelerou, principalmente para mídia paga, né? Que é um profissional que a gente mais contrata lá. Sim. Desacelerou bastante. 2020, assim. um Tinha gestor assistente, de um assistente. tráfego. Ele era assistente, o cara assistente de uma grande aqui, inclusive da nossa região, de Santa Catarina, assistente pedindo R$5.000. Ok. O cara sabia fazer Google Ads, Eu cara. vou falar que esse é o problema que a pandemia trouxe pra cara, gente, não tá? tem Era base. pessoas que não estavam maturadas o suficiente em cargos que já exigiam maturidade. Assistente que vira gerente, assistente que vira coordenador. Analista porque que tudo vira precisa acelerar, coordenador, que vira- analista júnior vira coordenador. No teu caso, você abraçou muito bem a oportunidade. Você falou assim, Lá mano, na eu vou fazer época, disso daqui. E, cara, eu tô dentro de uma empresa gigante. Eu vou fazer disso daqui, dessa oportunidade que eles me deram de ter Mas eu 6 já meses. tinha background, entendeu? De comercial, Já tinha Já de principalmente. comercial já e tudo mais. tinha- Ah, tá. Pô, cara, já trabalho desde os meus 15 anos de idade, entendeu? Então já tinha um pouco de back. Você não falou. Desde os 15 anos de idade trabalhando, com Quanto quantos anos chegou aqui em 2010 na Ering? Pô, eu vou falar pra vocês, vamos lá. Eu fui professor de curso de informática. Eu comecei num trabalho pequenininho que meus pais tinham, né? Uma representada de gelo seco, tal, vendedor, desde então. Entrei pra livraria alemã, os saudosistas vão lembrar aí. Vocês não sei se vocês Não. lembram da livraria Sei lá, alemã. Blue Livro que tem hoje lá no shopping, talvez eu saiba. Livraria alemã era um case da cidade. E aí, de novo, né? Você vai pegando um pouco sobre tecnologia. Na época era muito voltada à tecnologia, muito pouco a e-commerce digital. Daí comecei a dar aula de informática. Naquela época era, Windows 95, 12 disquetezinho para conseguir fazer a instalação. Caramba, Travava sempre no 11º, quem é mais antigo vai lembrar. Daí você, volta tudo de novo. Disquetezinho assim, tá? Porque eu dei aula no disquete bolachão, 1.44 mega. Não cabia uma foto, meu gente. O pequenininho já é 3.12, se não me engano. Cabia 2 fotos. Meia foto. Então assim, peguei toda essa época de computador 386, Mirk, RC. Vocês devem ter entrado na época do Messenger ali. Sim, Não? Messenger sim. Messenger vou sim. lembrar. O MSN. MSN. Ah, sim. Então, MSN, ele já pegou abreviado. Eu peguei o Messenger. Antes disso era, IRC, Mirk, ICQ. Então, toda essa época aí, fui pegando. E eu tinha muitos amigos que gostavam disso também, sabe? Sim. Se juntava para ficar falando sobre isso, fazia aquelas mini LAN em casa. Enfim, sempre fui fuçador também, para entender como é que funcionam as coisas. É uma Isso é parada massa, mano. do empreendedor Soft quando chega skill. numa parte assim, que nem você tá agora, de ser consultor, ter aberto o teu próprio negócio, e até quando chegou no momento ali da Ering, de você assumir um setor, às vezes o pessoal olha para mim e fala assim, João, tá, mas tu tem X idade, e aí? Entendeu? Você já tá entregando esses resultados, como tu chegou nisso? Eu falo, cara, de mídia paga eu tenho 6 anos. Que eu estudo, coloco dinheiro em anúncio e tudo mais. Só que eu tô desde 2014 aprendendo sobre empreendedorismo, vendas e tudo mais. E eu cresci no meio de rolo de malha, vendo a minha mãe fazendo croquis de moda. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho pais donos de empresa de moda. Com 2014 lá, 14 anos, 15, eu estava indo nos primeiros seminários e palestras sobre empreendedorismo. Então, quando eu chego hoje, com 24 para 25 anos, peraí, eu tenho 10 anos de experiência com empreendedorismo, marketing e vendas. Então, é óbvio que a hora que eu vou ali colocar a mão no tráfego pago, que eu vou olhar para o cliente, conversar com ele, que nem você falou, eu sei como é que ele está na cadeira dele. Sim. Eu consigo ter um pouco de expectativa, experiência, mais ou menos do que ele espera ali do outro lado. E é a mesma coisa da tua carreira, que eu consigo ver. Você teve um monte de experiência que agregou para onde você chegou. Deixa eu voltar aqui, que senão a gente vai longe nessa conversa. A gente vai ter que só um dia vir aqui só para ficar conversando sobre isso. 2010, assumiu ali a gestão do e-commerce da Ering. Quando de fato que ele começou a crescer e escalar? Foi escalado? Foi 30% mês? Teve algum momento, em alguma Black, em algum momento que teve um crescimento de 100%, 200%? Como que foi isso? Quando que começou? 2011, se não me falha a memória, 2012, tá? Trouxeram a Black Friday para o Brasil. Isso, ela não era tão bem difundida. Trouxeram a Black Friday para o Brasil e aí o fornecedor veio conversar com a gente.
Fala, pô, vocês querem participar da Black Friday? Não é a Black Friday de verdade, é a blackfriday.com.br. A URL é antiga ainda. A gente vai ter assim, vai funcionar da seguinte forma. Daí, não, vamos entrar. Desde aquela época, eu acho que até hoje ainda funciona assim. Era obrigatório você ter produtos com até 70% de desconto. Então, assim, primeiro foi uma quebra de paradigma, né? A Hering chegava só até 50% de desconto. 60% em período liquida. Temos que ter produtos de 70% de desconto. E não pode ser pouco, tem que ser no mínimo uns 10 produtos. Você mandava uma listagem de 70 produtos para lá. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a principal quebra de paradoxo de faturamento foi na primeira Black em 2012, por aí. E-commerce já estava tracionando, já estava vendendo muito bem, mas chega uma Black Friday, nós estávamos com as 4 televisões, eram 5 sites, né? Um era menorzinho, então dividia a tela com outro, analytics para todos eles, quantidade de acessos. Naquela época a gente virava madrugada. Então a gente começava, hoje a Black Friday começa às 10 da noite, né? Naquela época a gente realmente virava meia-noite. Então estava todo mundo esperando da meia-noite, virava tudo antes. Magento travando. Limpa o cache. Limpa o cache, pelo amor de Deus. Convida o cache para Black. Liga para quem tiver que ligar aí, ajuda servidor. Beleza. Pum, viramos. Entramos na Black Friday, cara. Daí você vê o absurdo que é as pessoas assim sedentas para comprar. Os números assim, ó. Taxa de conversão 5, 12%. 6, absurdo, absurdo. Sim. Pô, saímos dessa Black e falamos, não, pô, agora a gente Black fez um todo negócio, mês agora. um negócio Black top. todo mês. Mas isso é um evento legal. Nós tivemos esse insight. Como a gente traz essa energia da Black Friday para dentro do calendário comercial, para dentro do mês. Porque, vamos lá, a moda ela gira em torno de 3 datas. Líquida de inverno, líquida de verão e Black Friday. Como é que a gente traz essa energia da Black para as outras datas de calendário, dos liquidas, por exemplo, e para as datas de mês, mães, pais e por aí vai. Então, a gente teve muito aprendizado ali. E a gente conseguiu trazer isso, todo mês festejar alguma coisa, fazer algo bacana para o time. E aí volta naquele ponto que a gente falou. Pessoa com sangue no olho, que gosta do que está fazendo, te ajuda a vender mais. Porque daí assim, o pessoal olha, o produto está ok, como é que está o estoque desse produto? Se está acabando, já pede para expedição para mandar mais. Está todo dia olhando. E-commerce, de novo, é dados. Eu tenho uma máxima que é um pouco mais antiga, mas eu acho que funciona super bem. 50% do e-commerce é dados, matemática. Os outros 50% é feeling. E é aqui, ó. Suar a camisa. Fazendo acontecer. Então, Legal. acho que isso é que fez o e-commerce dar essa alavanca, esse crescimento. Que massa, cara, que massa. Bem bacana. Eu tinha pensado numa pergunta ali no meio, mas... lembrei. Tem alguns especialistas no mercado, aí até pessoal mais antigo também, experiente, que comenta que foi um erro ter trago a Black para o Brasil. Porque é uma época ali, véspera de lançamento de verão, e aí no lançamento é preço cheio, coleção nova no online, antes de dezembro, que já é... No Brasil a gente tem essa cultura do Natal, tu comprar mais, é véspera de férias, a galera se prepara com roupa e com lazer, né? Qual que é a tua opinião com relação a isso? Tu concorda que a Black no Brasil é, de certa forma, um erro, dar desconto numa época que seria favorável para vender com preço cheio? Ou tu discorda? Qual que é a tua visão? Eu vou ser bem pragmático aqui, tá? Olhando lá para trás, essa Black Friday ela deveria acontecer como nos Estados Unidos, que é no final do ano mesmo, que é assim, a desova do estoque do que acabou e depois do Natal. É complicado de fazer isso no Brasil, a gente sabe disso. Mas que a Black Friday atrapalhe o Natal é inevitável. Só que, de novo, gente, agora já faz parte do jogo. Nós acostumamos mal o consumidor na Black Friday a comprar com desconto. Ok, lembra que eu falei para vocês, era exigido que tivesse isso. Mas nós também acostumamos mal o consumidor a comprar com frete grátis. A gente acostumou a comprar o consumidor a comprar com um benefício no e-commerce que não é só a agilidade, é o preço de produto. Então, a Black ela hoje já faz parte do calendário, é inevitável e a gente tem que se acostumar e planejar o e-commerce para isso. A minha venda de dezembro vai ser tão forte quanto a de novembro para o mercado de moda, por exemplo, a gente sabe que não. Então, eu já tenho que fazer um planejamento estratégico sabendo que vai reduzir a minha meta em dezembro, tenho que trazer essa meta de dezembro para dentro de janeiro. E um outro ponto, o e-commerce vende até dia 20
25 de dezembro. Mais do que isso, a Só galera 25? tá na praia. Você foi Otimista. bondoso agora, Otimista, né? Aquele pessoal que faz same-day delivery em São Paulo, que entrega no dia seguinte. Você fala Aí Mercado talvez- Livre. aí Agora tá o Mercado Livre aí, deixando a gente mal acostumar. Sim. Uma coisa que o Mercado Livre tá fazendo bom é acostumando a gente a pagar frete. Sim, Entendeu? verdade. O ruim, É rápido, paga frete. O ruim é que você paga R$20, chega no dia às vezes, né? Mas, enfim. É quem tem a marca Mas própria é o sofre um preço pouco da mais. agilidade. É. Quando você quer, Comodidade, eu estou disposto a pagar para ter esse produto hoje ou amanhã? Sim, então eu vou lá e pago. Não, eu quero esperar um pouco mais? Ok. Daí fica é um jogo um pouco mais justo, Uhum. sabe? Porque, de novo, desde então, quem estava assumindo o frete? É a operação. E o frete é dor na DRE. Quem não ajusta bem frete ali está pagando mais de 10% e vai comendo margem lucro do produto. Sim, legal. Então, em relação às estratégias, a gente conseguiu conversar sobre bastante delas, né? Bastante não, mas as principais. A gente pode fazer quanta estratégia for, mas isso é uma opinião minha, que estou à frente hoje dos maiores clientes da Sexto Grau e à frente já de mais de 200 e poucos clientes que a gente já atendeu. Quer o nosso cliente queira, quer não, os grandes players ditam como que o mercado vai trabalhar. Então, se a Shopee amanhã começar a falar que ela vai fazer Black November, ou você faz Black November ou você está fora. Se o Mercado Livre falar que ele vai fazer alguma coisa, e o Mercado Livre, Shein, Shopee e agora a Temo fazer exatamente a mesma oferta, tem que jogar o jogo deles. E você falou da Black Friday. Black Friday é nos Estados Unidos depois do Dia de Ação de Graças, que é o nosso Natal. Aqui a data comercial do varejo físico que mais vende é o Natal, é inegável. Só que então a nossa Black ela deveria ser no dia 26 de dezembro, no dia 27. Mas não é, pegamos um costume americano e agora todo mês a gente tem que fazer uma oferta. Em outubro, infantil faz mês da criança, tudo que não for infantil é esquenta Black. Aí em novembro você faz Black November. Aí em dezembro você faz ressaca da Black. Aí em janeiro você faz liquidação. Aí em fevereiro ressaca da liquidação. Aí em março mês do consumidor. Aí em abril lançamento de inverno. Aí em maio deve ter mais alguma outra coisa. Aí tem dia do consumidor, dia do cliente, Black Friday, tudo pra gente ficar dando desconto. E faz parte. Eu vejo tudo isso como estratégia de aquisição de cliente e recompra. Faz parte. É o jogo do CAC versus LTV. E é assim que a banda toca, quer a gente queira, quer não. É claro que se eu vou dar um frete, eu vou fazer alguma coisa, tudo isso precisa estar muito bem encaixado dentro da precificação. Na Sexto Grau, a gente busca muito trabalhar isso com os nossos clientes. Não é responsabilidade nossa? Não é. Mas chega muito cliente na gente falando, quanto que eu devo gastar de mídia paga? Quanto que eu devo? Quanto que eu posso botar no meu frete aqui sem eu ficar no prejuízo? Cara, olha aqui, bota na planilha de precificação, entrega essa planilha aqui para o teu consultor de finanças, teu consultor financeiro, ou teu contábil, interno, né? para tua contabilidade e ver se faz sentido, se tá dentro. Acho que até hoje não voltou nenhuma dessas planilhas que a gente entregou. Não sei se o cara não levou para frente, mas enfim. Mas na tua opinião, qual tem sido a média de mercado que tu tem sentido com relação a custo de mídia, falando mais especificamente do mercado da moda, né? Tu tem sentido uma média? A gente sabe que o ticket do produto vai influenciar positivamente, negativamente. A gente sabe que a jornada social está muito boa, ela vai favorecer ou não. O porte da operação também pode trazer uma variável, né? Mas na média, assim, o que tu tens visto? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, inclusive, de uma consultoria que a gente fez de uma marca masculina, que trouxe dados de mercado para falar assim, quanto vocês deveriam investir em marketing. Marketing daí como um todo, tá, gente? E trazendo um resumo para vocês do que a gente entendeu. Quem já está com mais tempo de mercado, com marca mais consolidada, consegue fazer seu 6 a 12% de investimento a marketing. Marca super consolidada, produto bom, ticket médio aí não muito caro, talvez 150, 250 reais, consegue investir um pouco menos e trazer a rentabilidade que precisa. Quem está entrando no jogo agora, 20%, 30% para cima, não tem muito como fugir disso. É o que a gente estava conversando antes, você precisa gerar recall na cabeça do consumidor, no meio de um monte de marca que ele está vendo no Instagram, que está vendo no Meta, que está vendo no Google, que está vendo em vários sites, Pinterest, TikTok e tudo que está vindo mais aí, mais marketplace, Temo. Então, como é que eu vou gerar marca e valor para esse cara? Primeiro, você tem que ter um baita de um bom serviço, né? E você vai ter que ter algum produto que chame a atenção dele. Ou é um produto de luxo que crie desejo para ele comprar aquele produto especificamente na tua loja,
você vai ter que ter um produto que é o tal do boi de piranha. Ou esse produto aqui tá bacana, preço justo, vou entrar para ver esse site. À medida que você entrou para ver aquele site, você consegue enxergar outros produtos. Mas assim, Felipe, respondendo, o que eu tô vendo hoje no jogo é, quem está começando já tem que ter um caixinha separado ali para grana de ads, de marketing. Ah, não vou fazer só Google, Facebook, mas vai para influenciador. Cara, resolve isso, o marketing Investe em alguns modelos mais importante. famosos que vão ter uma aderência melhor. Exato. Muito cuidado com o influenciador. Às vezes a gente acha que o influenciador vai trazer uma baita de uma grana. Não vai. Eu acho que poucos casos eu vi influenciador de marca pequena trazer grana de verdade, a não ser os influenciadores que você paga 50 mil reais ou mais, né, por um post. Mas daí não tem caixa que absorva isso, né? Sim. Então, acho que é melhor entrar de uma forma consciente, pega essa grana e fala com vocês, por exemplo. Sim. Quero fazer campanha de ads, quero estruturar uma campanha legal. Melhor crescer com rentabilidade do que meter o pé no acelerador e no mês seguinte tu não tem dinheiro para investir de novo. E aí te deu o gostinho, e aí, o que eu faço agora? Não tenho mais grana, vendi em 6 vezes. É raro, mas acontece muito. Nossa. Sim. O cara entra com uma expectativa desalinhada, né? Quebrar faturando milhões. A gente pegou uma palestra do CEO da Aramis, dele falando que bateram recorde de faturamento e lucro. Todo, né? Recorde de lucro não, mas bateram a meta de lucro. Só que chegaram em novembro, já tinham batido a meta de faturamento do ano e lucro, chegaram em novembro sem caixa. Empresa crescendo, tu tem que pagar à vista, tu vende no prazo, crescendo, ficou sem caixa. E recente aconteceu um caso desse de um cliente com a gente. O cara entrou pra gente, 50 mil, cara, 5 meses, 200 mil. Novembro, 230. Aí dezembro, 100 mil. Janeiro, 80. Aí deu umas coisas, o cliente saiu, agora ele ligou pra mim essa semana, ô João, preciso voltar, cara. Não deu certo o negócio aqui. Trocou por um gestor de tráfego. Aí eu falei, crescer dói. Crescer errado dói mais ainda. E eu já vi. Foi o segundo caso que eu vi de um cliente que cresceu muito mais do que deveria. Aí você tem seu recebível em 6 vezes. Sim. Você paga tudo à vista. Antecipa e investe deixa uma na parte máquina. pro mercado, ou tu demora para receber, né? Pô, mas tem um ponto aí que eu acho bem interessante, tá? Que daí, vamos lá, é parte do trabalho que eu faço, é arrumar a casa. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu entro para arrumar a casa, eu ajudo a agência. O que acontece? O cara começa a vender mais, o cara fala, pô, eu tô vendendo em 6 vezes, se eu der uma esticadinha para 12. Tá louco, Acho que mais gente vai comprar, beleza. Deixa em 12. De qualquer forma, o cara tá pagando em 15, 30 para receber em 6 vezes. Quantas vezes esses caras visitaram o contrato, falaram com os fornecedores, pediram para falar, vamos mudar o pagamento de 15 para 30? Vamos ajustar esse contrato aqui, essa taxa está muito alta, eu já estou vendendo 200 mil, vamos diminuir essa taxa aqui? Olha quanto saving tem aí, e eu vejo muito pouca empresa fazendo. Tem um contrato lá de 5 anos, é o mesmo. Tá louco. Lembra que eu até comentei com vocês, assim, que uma das coisas que eu mais odiava quando eu estava dentro das grandes corporações é o fornecedor net. Não a net, tá, pessoal? Não tô falando, mas é para dar um exemplo. O cliente novo tem mais desconto do que eu que estou há 5 anos. Então fala, pô, meu amigo, tá errado isso aqui, meu. Você tem que revisitar esse contrato comigo. Eu tô vendendo 2, 3, 5 vezes mais do que eu vendi na tua época. Vamos reduzir essas taxas aqui, vamos reduzir esses valores. E com esse saving, tu vai trazendo grana para dentro do caixa. Porque o lucro de R$1 economizado é 100%. Só que se tu aumenta em R$5 a tua venda, tu não ganha 100, tu ganha 15% desses R$5. Né? Eu vou fazer uma última pergunta antes aqui, um último ponto, antes da gente ir para o próximo bloco, que é relacionado a aprendizados. Tem muito cliente, você falou assim, João, uma marca madura, João foi uma marca madura, 6 a 12% com marketing. O que é uma marca madura? Quantos anos de mercado? O que ela tem? Ela tem relevância de busca no Google? Você considera algum número para falar assim, cara, essa é uma marca madura? Se pudesse citar uns exemplos ou trazer... Porque eu sei, vai ter cliente nosso que vai assistir o podcast e vai falar, mas a minha marca é madura, eu tenho que conseguir os 12% de custo de marketing. Tem 1 ano de marca já? Não, ou às vezes a marca... Não posso mais falar. Mas assim, às vezes a marca ainda não é madura. A marca ainda não é madura. É uma marca que não fatura 1 milhão. É uma marca que não tem 100 mil clientes, pelo menos, na base. Não tem uma recompra
Não tem uma equipe. Não tem uma equipe. E eu queria entender contigo, se você pudesse falar, cara, o que, Claro. que é uma marca de e-commerce realmente madura que vai conseguir esses 12%? Vamos lá, gente. Marcas que têm mais de 10 anos de mercado, 20 anos de mercado, que você vai na rua, você chega num grupo, vamos lá, estamos falando de moda, essencialmente a gente está falando de mulheres aqui, tá, gente? Lógico, podemos tratar de um e-commerce masculino. Mas que seja, vamos usar o mesmo exemplo para o 2. Você chega num bloquinho de 100 mulheres e pergunta quem conhece a marca X. Se não vier pelo menos 50 dessas 100 mulheres, a marca não é madura, porque metade não conhece. Tá? Não, veio 70 mulheres. Ah, não, já conheço essa marca. Show de bola. Então, a marca já é madura, já está no recall, as pessoas já entendem. É marca que tem loja física, que tenha ponto de contato com o consumidor. Marca que esteja a tempo no digital já. Que tenha seu Instagram com mais de 100 mil, 200 mil seguidores. Por que tudo isso ajuda a marca a ser um pouco mais madura? Porque, vamos lá, ela tem ponto de contato no digital, ela tem o seu canal online, ela tem as multimarcas onde o produto está lá dentro. Se a campanha for super bem feita e a multimarca não tiver o produto, o cliente vai entrar na loja e vai perguntar, você tem a marca X? E aí aquele lojista vai entrar em contato com a marca falando para comprar, olha, tem muita gente procurando essa marca aqui. Daí você começa a entender o que é a marca madura, né? Matematicamente falando, tá? Eu até vou ajudar vocês nessa aqui. Aí os clientes de vocês vão ter que fazer essa conta em casa. LTV vezes 3 CAC. Entendeu? O long time value, né? O tempo, o período que o teu cliente está contigo tem que ser pelo menos 3 vezes o teu CAC. Daí você considera a marca um pouco mais madura já. Porque esse cliente, ele comprou pelo menos 3 vezes contigo no ano. Entendeu? Pega o meu custo do CAC, meu custo de aquisição de cliente é esse. O meu ticket médio desse cliente é esse daqui. É vezes 3 pelo menos? Não, se ainda não é vezes 3 é porque ou esse cara só comprou uma vez comigo no ano ou ele não chegou nem a comprar a segunda Entendi. coleção. Então faz o LTV versus CAC ano, Isso. dividido por 12. Pega um período de 12 meses e fala, Legal. geralmente o mercado de moda trabalha com 4 coleções, no mínimo. Tem que ter Então, comprado em 3 delas. Pelo menos 3, entendeu? 2,5, 3. Senão eu não posso ainda... E isso é Tem que muito considerar importante a maturidade, trazer para nossos clientes, porque, cara, às vezes a gente até vê uma taxa de recompra alta, mas é aquilo, se tem um lançamento por mês, 6 lançamentos por ano, e a taxa de recompra não está batendo essas 3 vezes no ano, talvez a marca ainda falta ganhar esse reconhecimento. Não acertou ainda, né? Entendeu? Nem Então, às vezes, por que a gente traz esse ponto? Porque, que nem você falou, o nosso trabalho, tanto como consultor como uma agência que vai prestar um serviço realmente que pense realmente no nosso cliente, não só na parte de tráfego pago, é ensinar o nosso cliente. Eu falo muito isso pro meu time de mídia paga. Eu falo assim, gente, 10% do trabalho de vocês é mídia paga. 90% é educar o cliente. O cliente, ele não sabe as coisas. O cliente não sabe o que é CTR, não sabe o que é CPM, então a gente precisa ensinar tudo isso para ele. E por isso que eu perguntei isso, eu falei assim, cara, o que é uma marca madura? Pô, a marca onde é que você vai? 100 pessoas, você pergunta, 50 sabem quem que é. Vamos para São Paulo, deixa eu perguntar aqui para um grupo de 100 pessoas, 100 mulheres, que estão no meio aqui, 100 mulheres num grupo X. Quem conhece a marca tal? Pô, a marca tem 40 mil seguidores, 50 mil seguidores. Pô, não tem porquê, não tem como essa marca aqui cobrar um ROAS 7, 8 do cliente, da agência. Não vai entregar, ainda está no momento de investir em marketing, ainda está no momento tem um de... produto, assim, fora da curva, entendeu? É um produto... Não, esse produto aqui é muito super nichado. Mas se não, é isso aí. Fechou. Legal. Tu comentou ali sobre a questão dos pontos de contatos com o cliente, né? Que isso é uma característica que faz parte de uma maturidade de marca, né? A gente, como assessoria, lá no início, 4, 5 anos atrás, focou mais mesmo em performance, em mídia paga, e não entrava tanto a fundo com relação à jornada social, à gestão de rede social. A gente nunca fez e não faz atualmente, né? Mas de um tempo para cá, 2, 3 anos, a gente tem amadurecido muito com o processo de educar o nosso cliente na gestão da rede social, né? Algo que a gente acredita é que isso tem que ser construído dentro de casa, porque é da onde está vindo a cultura, da onde está vindo o produto, então é algo que a gente acredita. Como que era para ti lá nesse start da Hering? Já existia um marketing, já existia essa gestão de rede social? Como que foi esse processo de amadurecimento e como que tu vê hoje a relevância desse canal para as marcas que tu tem atendido atualmente? Vou voltar lá no ponto de 2010, quando eu comecei a operação. Existia um marketing, sim, muito, vou chamar de parrudo, grande, robusto,
Porque, pô, a Hering era super conhecida lá, fez aquela campanha em 1980 de com que roupa eu vou e todo mundo lembra disso até hoje, sabe? Mas, ao mesmo tempo, era um marketing voltado para branding, não para o vending. Né? Não para fazer a venda ali acontecer no e-com. Era para fazer o lojista comprar a ideia de ter Hering e de ter na sua loja. Então, como é que a gente conseguiu encaixar tudo isso? Primeiro, explicando a necessidade que o e-commerce tinha na agilidade. E nos pontos de contato que a gente falava imagina o seguinte, o marketing de indústria, por exemplo, ele está preocupado em fazer o branding e está preocupado em fazer os PDVs funcionarem dentro da loja e no multimarca. Comunicação visual então, mesmo de físico, já tenho 3 pontos de contato aqui. Mas e a minha rede social está comunicando a mesma coisa que esses 3 pontos? Cara, se não tiver, não está fazendo muito sentido, porque daí o cliente vai passar numa loja, vai ver um produto. E daí, vai procurar na rede social e não vai enxergar de novo aquele produto. Deixa eu testar o site. Não encontrei o produto de novo. Então, acho que um dos pontos que fez a gente crescer demais foi juntar todos os pontos de contato fazendo a mesma campanha, falando do mesmo produto. Hoje em dia, fala muito sobre lançamento, sabe? Lançamento de produtos, faz o boom. Naquela época, o boom era esse, era todos os touch points, todos os pontos de contato do consumidor tem que estar falando do mesmo produto, da mesma campanha. É esse produto aqui que vai estar na vitrine da loja? Sim. Então, esse produto tem que dar destaque dentro do multimarca. Mesmo que ele só tenha um espaço pequeno da loja, dá destaque para esse produto. Na rede social, esse produto tem que estar no destaque. No site, esse produto tem que estar no banner. Além do banner, tem que estar nas primeiras páginas. Então, assim, de novo, fazer com que o consumidor tenha uma visão 360. Ele olha para qualquer lugar, ele está enxergando a campanha, o produto, ou o que você quer passar de comunicação. Acho que isso funcionou demais assim, naquela época e até hoje a gente leva isso ainda. Legal. Dentro do digital, né? Pensar assim, um cliente 100% digital. Ele não vende nada para lojista, não faz nada. É 100% e-commerce. E uma referência legal, um cliente nosso, um tempo atrás, cara, quando se trata de tráfego pago, a gente entende que ele é 10% do resultado do cliente. Mas quando se trata de tráfego pago, eu educo muito o meu time deles serem maníacos por testar. Porque tráfego pago é teste. Ponto. Eu não acredito em nada mais além disso. Tem que ter uma boa estrutura, tudo mais, mas é teste. E teve um cliente nosso, nessa de teste, o cliente tinha lançado a última vez em outubro, e a gente aqui, cara, testa a frase, testa produto, e a gente entendeu uma frase que funcionou dentro de um anúncio. A gente colocou essa frase no banner principal, a gente mandou para as UGCs para elas fazerem um conteúdo usando o mesmo termo, colocou essa frase na bio do cliente e os anúncios todos estão comunicando isso. Isso seria, como tu falou na mesma época ali, os touch points estarem todos comunicando a mesma coisa, mesmo que não seja um lançamento? É isso aí, porque o que acontece? O consumidor... Vou te dar mais um adendo aí. Esse mesmo consumidor, ele tem um marketplace. Ele está vendendo na Shopee, está vendendo no Mercado Livre. A capa da loja dele tem essa frase, entendeu? Todos os touch points que a gente fala não precisam ser físicos, mas hoje em dia está aqui no digital. Eu estou no Instagram, eu estou enxergando aquilo. Eu estou no TikTok da marca, eu estou enxergando aquilo. Eu estou no Mercado Livre vendo um produto, daqui a pouco eu vi esse anúncio e falo, eu conheço essa frase. Eu já vi essa frase em algum lugar. Você clica, é daquela marca. Para quem conhece, não vou citar o nome do cliente e tudo mais, mas a gente está colocando um conceito sobre pijama aí no mercado. Sim. Então, você cria Entendeu? Estamos colocando. Então, assim, tu pensa, é aquilo que você falou. Cara, o cliente ele não tem ainda todo o reconhecimento do mercado. Dá uma marca de 100. Agora está com 170 mil seguidores no Instagram. Coloca uma grana pesada. Só que a gente parou de vender pijama. A gente está vendendo o conforto de um pijama 100% algodão. A loja não tem nada que não seja 100% algodão. E a gente não está vendendo pijama 100% algodão. A gente está vendendo o conforto, porque é ultrapassado dormir com um pijama sintético. Porque ele amarra teu corpo. Tranquila, Quanto vai? O cliente mandou fazer caixa, vai vir na caixa escrito, seu sonho acabou de chegar. Entendeu? Então, assim, vendendo o conceito da marca. E fechando aqui um pouco... Pode? Indo para um ponto já mais final, né? Até para a gente não estender demais. Vamos falar um pouquinho do futuro do e-commerce, né? Com toda a tua trajetória, as fases que tu já viveu do mercado, né? Aquilo que tu tens vivido hoje nas consultorias, o que tu tem sentido aí que de fato são tendências para o e-commerce, né?
A gente lá, de forma prática, tem visto muito a inteligência artificial, o fortalecimento muito do CRM, né? Por mais que é algo já mais antigo, mas hoje fortalecendo ainda mais. Mas queria ouvir de ti, com a tua experiência, com aquilo que tens vivido hoje no mercado, para onde que tens olhado aí com o futuro mesmo. Eu até vou dar um exemplo para vocês. Eu fui numa feira em Portugal chamada Web Summit. Vocês devem ouvir falar. Já vi. Sensacional essa feira sobre tecnologia, tá? Lá se falavam coisas, isso foi 2021, se falavam coisas assim que hoje em dia, agora que eu começo a ver que está funcionando. Exemplo, inteligência artificial. Para tudo. É copy de produto, é melhoria na imagem. Pô, o cliente é pequeno, não consegue ter alguém para fazer edição de imagem. Cara, tem inteligência artificial para tudo. Hiperpersonalização. Isso eu estou vendo que lá em 2021 se falava muito que ia ser o futuro do varejo, futuro de varejo de moda, inclusive, e hoje eu estou começando a entender. Os marketplaces já fizeram essa jogada. Já. Você entra, você já começa a navegar nos produtos que tu já navegava, os produtos parecidos com o que você buscou. As categorias que tu visitou estão em primeiro lugar. Nisso ainda, sabe? Pô, se eu entrei para procurar vestido num e-commerce de moda e naveguei, daqui a pouco olhei blusa, olhei uma t-shirt, por que na minha próxima vez que eu entrar no mesmo e-commerce ele não consegue ver meu IP, localização? Hoje tem tecnologia para tudo. Peraí, faz a vitrine que o e-commerce tem que vender, porque é importante, mas você navegou, talvez você se interesse por. Isso funciona nos marketplaces para ver como eles estão muito na frente. Acho que entenderam essa jogada. Um aplicativo que faz muito bem isso aí é o Smart Hint. Smart Hint, Performa Meu aí, Deus, Performa aí, cara. São aplicativos que tu instala ali. Joga uma máscara em cima do teu e-commerce. R$800. Poxa, barato. Que seja 1.500, barato, cara. Gente. É barato. O retorno que traz é super barato. Porque, que nem você falou, hiperpersonalização. O consumidor se sente abraçado. Pô, essa loja entende o que eu quero. Ela sabe o que eu visitei antes, ela sabe que eu gosto de vestido e por aí vai, gente. Sim. Eu vejo se falava muito em resale, produto usado. Esse eu tenho um pouco de pé um pouco atrás ainda, sabe? Assim, mas, de novo, a gente viu um Enjoei crescendo com produto usado. Então, assim, não é de se descartar. Um ponto do e-commerce de moda que é fazer o produto já pensando no descarte dele. E não no descarte em si de jogar fora, mas, eu vou receber uma devolução desse produto. O que eu vou fazer com ele? Entendeu? Para qual destino que eu vou dar? Isso é mais para sustentabilidade e tudo mais. Partindo para a parte de tecnologia e venda, eu acho que a personalização de produto, a agilidade de entrega e, de novo, a venda consultiva. A gente está cheio de tecnologia, cheio de IA, cheio de bot te ajudando a vender, mas o ser humano gosta de falar com gente. Tá? Chega um momento ali no bot que tu fala, por favor, me manda para um atendente. Atendente, serve umas 3, 4 vezes. Essa opção tem que estar Aí ele ainda manda um desculpa, estou aprendendo. Então, gente, daí a gente fica irritado. Sim. Eu tive um caso essa semana com a minha noiva. E eu conheci o dono da marca. Falei, vai tentando. Se tu não conseguir resolver, eu vou ligar para ele. E aí ela tentou 2 dias. E aí o bot não deixava ela... Que insistente! Entendeu? Assistente persistente, né? E não deixava ela resolver o problema. Daí até que ela conseguiu, mas foi pulando de galho em galho até testando todas as opções. Sabe assim, gente, de novo, acredito super em tudo isso que está vindo, vai ajudar demais. Mas não esqueçam de humanizar o atendimento. Personalizar humanizando. Porque senão daqui a pouco tu... sei lá, tá personalizando com uma coisa que o cara não tá nem aí, ou que já comprou. De novo, inteligência tá aí para isso, né? Sim, legal. Tu trouxe um ponto agora que a gente já vivenciou em algumas marcas, obviamente que não em todas, né? Que é de fato essa personalização no atendimento, né? Onde tu envolve pessoas mesmo, de ter equipe atrás, 3, 5, 10 pessoas em WhatsApp, direct, realmente fazendo venda, e esse setor representar 30% do faturamento de uma marca vendendo varejo mesmo, né? Tu já teve algumas experiências como essa? A gente sentiu no histórico e analisando cases de mercado também que isso se encaixa um pouco mais para produtos com maior valor agregado, que é quando o cliente de fato tem essa necessidade de conversar, de ter ali uma consultora de vendas mesmo te orientando, né? Tu já teve alguma experiência prática que tu pudesse compartilhar com a gente ou tem sentido que de fato isso é relevante assim para as marcas? É relevante, mas tu entrou num ponto legal. Quando tem um produto
produto com valor mais agregado. Entendeu? A exemplo do mercado de moda que a gente está tratando muito aqui. Poxa, eu quero um vestido para uma, sei lá, uma festa de gala, de gala sim, né? Sei lá, um evento mais social, formal. Comprei a parte de cima, com qual parte de baixo vai combinar? Eu comprei a parte de baixo, com qual parte de cima, com qual acessório? Isso é uma venda consultiva, que às vezes você pode colocar dentro da tua operação de atendimento. E, de novo, como você falou, essa venda consultiva, ela fideliza o cliente. Poxa, eu tenho alguém que me ajuda quando eu preciso comprar um produto. Vou navegar no site, estou com alguma dúvida. Vou para a venda consultiva. A venda consultiva faz o que a gente fala no mercado, que é o upselling. Entendeu? Você comprou um vestido, o que você acha de colocar esse cinto aqui com esse vestido? Vai combinar. E esse sapato aqui nós temos também. Te ajuda a vender. Né? Eu acho que mais do que hoje só vender é ajudar o consumidor a comprar. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. É diferente. Tá? Não é. A venda consultiva você cria relacionamento. Você cria um laço com o consumidor que aí sim teu LTV vai aumentar. Entendeu? Ele vai comprar 2, 3 vezes porque ele sabe que se der problema, alguém vai resolver para mim e eu tenho alguém que vai me ajudar a fazer a composição do look que eu preciso. Então, podem investir nisso, que vai ajudar demais. Querendo ou não, a gente como consumidor gosta dessa comodidade, né? Então, a gente já tem os nossos comércios favoritos, que conhece a pessoa, vai lavar o carro, já tem o WhatsApp, manda buscar na empresa, só entrega a chave. Então, num dia a dia prático, né, em esferas físicas mesmo, a gente já gosta. Então, se tiver isso no digital, ainda consegue agregar bastante. Óbvio que precisa equilibrar isso em escala, né? Para a gente não perder e não se tornar escalonável, né? Deixar de ser escalável, mas é algo que é importante se pensar, Forma alguém dentro de casa para isso. Porque, de novo, gente, tá cada vez pior o atendimento das pessoas, em qualquer lugar que você vai. E aí você tem um e-commerce, por exemplo, que te dá um atendimento personalizado, você ganhou o cliente. Porque ele não está mais acostumado a ser bem atendido. A gente hoje, no dia a dia, a gente está se acostumando a ser mal atendido. Entendeu? A gente está numa região aqui cheia de alemão, que é assim, né? Pau, pum, né? Sim. Quer uma cuca? Tá ali, pode pegar. E aí o que acontece? Daí você tem alguém que te atende bem, te dá um carinho e fala, nossa, quero voltar pra cá. Né? Entendeu? É diferencial. Hoje em dia, bom atendimento, que deveria ser o droga, normal, né? é diferencial. O cliente entra, aqui a gente já vai caminhar para uma esfera mais final, aí nosso tempo já está esgotando. Mas quando o cliente entra para nossa aceleração, a gente fala para ele, quais que são os seus diferenciais? Um ponto. Qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigatório. Aí chegou um ponto que hoje os nossos clientes eles falam, não, a minha qualidade, bicho, não, qualidade é o mínimo que você tem que fazer, entregar um produto bom, tá? Mas vamos lá, voltando aqui, cara, tenho 2 questões aqui, uma só e depois eu vou entregar o encerramento pro Felipe. Queria que você desse 3 dicas rápidas para o cara que está começando e-commerce, o cara já está com e-commerce 2, 3 anos, 3 dicas rápidas para ele escalar a operação dele ainda em 2025. Vamos lá. Eu costumo falar que o e-commerce ele vive de 4 pilares. Eu comentei com vocês uma vez. Pessoas, produtos, processo e performance. Em pessoas, invista em pessoas. E quando eu falo investir em pessoas é o seguinte, faça o que hoje o mercado está falando de one-to-one, que nada mais é do que sentar na frente da pessoa e conversar com ela, mas conversar com escuta ativa. Sabe assim, João, como é que você está? Quem é seus pais? Como é que é o nome do teu cachorro? O que você fez? O que você faz? O que você gosta de fazer? Gente, eu já tive experiências de colaborador que revelaram coisas para mim que eu chorei junto com o colaborador. Assim, juro, me arrepia. Sabe? De coisa assim, de tu entender por que o colaborador age da seguinte forma, por que ele se ausenta às vezes do nada, porque está passando com uma baita dificuldade em casa, enfim, não vou entrar aqui no mérito, porque senão daqui a pouco eu vou me emocionar. Porque... quando você cria esse laço com as pessoas não te deixam. Não deixam a tua Muito operação. mais do que dinheiro. Processo, pessoal. Quando foi a última vez que vocês mapearam os processos? Ponta a ponta. Da logística até ligar para o consumidor para entender. E aí? O que você achou do meu produto? Como é que tá? E isso é cíclico, tá? Porque de vez em quando vão entrando pessoas novas na operação e a coisa vai ficando. Né? Então, se você não manualizar tudo isso, fazer um book, você tem que seguir exatamente aqui. O que é difícil, a gente sabe que muita gente não faz, tá? E aqui, gente, é das pequenas às grandes, tá? As grandes também não fazem. As grandes, talvez, na tecnologia é mais fácil de mapear. Agora, processo é difícil. Produto.
Produto, eu tenho um seguinte ponto que eu vejo que dá muito problema. É a tal da tolerância no mercado de moda. Tolerância de 3%, 2% deixa o vestido acima ou abaixo do joelho. Deixa uma camiseta masculina assim, com a manga acima ou abaixo do punho. Cara, e quem é que quer receber um produto assim? E aí, o que eu vejo que está acontecendo hoje? O consumidor compra 3 produtos, PMG, para ver qual que fica melhor e devolve 2. Tem o direito de troca, né? 7 dias. Você está pagando o frete na ida, está pagando o frete na volta por conta de uma tolerância, que eu digo que é quase intolerante. Entendeu? Não está ajudando o consumidor. E eu já tive cases em empresas onde a gente brigou demais com todo mundo, entrou dentro da indústria e falou, tem que mudar. Tem que ir para 1% no máximo. Porque isso é devolução na veia e devolução rouba lucro. Cara. Ponto. Entendeu? Devolução de 20%. Ah, qual é o principal motivo? Ah, Não o produto está serviu. maior ou menor do que o esperado. Cara, o consumidor está te falando que tem problema. Sim. Então, resolve. E em performance, nos 4 últimos aqui, indicador. Dados. Trabalha com dados. Não adianta você navegar no escuro. Acha alguém que vai te ajudar nos dados. Vocês, eu sei que trabalham super bem com isso. Dá um dashboard para o cara gerencial que o presidente da empresa ou o dono fala, é isso aqui que está acontecendo com o meu e-commerce. E a pessoa que é um pouco mais analítica entende tudo. Isso ali é o café da manhã do gestor de e-commerce. CAC, LTV, margem, lucro líquido, taxa de conversão, qual produto está vendendo, quais são as categorias campeões, tudo isso. Isso o cara tem que saber na ponta da língua. Então, acho que essas 4 dicas eu dou dos 4 pilares, que é isso aqui que vai fazer o consumidor entender que essa loja é bacana, está funcionando, está legal, imagem de produto e por aí vai. Você entra dentro de produto, e-commerce vende o quê? Produto e descrição. Simples assim. Vende a foto, né? Nem o produto. E a foto está com uma qualidade ruim. Pouca foto. Eu já vi muito caso de e-commerce que tem na categoria uma qualidade de foto melhor do que na página de produto. Daí tá toda pixelada a imagem, o cara vai dar um zoom, não tem zoom, ou tem, tá tudo pixelado. Pouca descrição. Então assim, daí você reclama que não tá vendendo? Sim. Tem que fazer Acho que é isso, pessoal. A agência tá errando o público. Tá errando o público, exatamente. Verdade. Legal, então, pra gente realmente encerrar, Ricardo, onde que as pessoas podem te encontrar? Rede social, contatos? Vamos pelo Instagram, pessoal, rick.propulsão, que é o nome da minha aceleradora de e-commerce, e no LinkedIn também, Ricardo Rick Souza. Perfeito. Legal, perfeito. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Scalecast. O nosso compromisso com vocês é com conteúdo real, com pessoas que sentaram em cadeiras extremamente importantes, que vivem a batalha no dia a dia e que vão trazer conteúdo verdadeiro e aplicável para vocês. Espero vocês no próximo episódio. Fê? Se você curtiu esse episódio, siga a gente no Spotify, no YouTube e deixe também seu comentário para a gente entender aí um feedback, sugestões de temas que vocês querem saber, de especialistas que a gente pode convidar para estar junto aqui com a gente, tá bom? Até o próximo episódio.